Fala galera, beleza? Nem tão bom assim, né? Fortaleza 1, Grêmio 0, Brasileirão 2021 e o Grêmio se afunda cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Essa aqui é a verdade. O Grêmio até fez um bom jogo, mas não conseguiu criar a tal oportunidade de fazer o gol. Na verdade, até criou, mas os nossos atacantes não marcaram. Vamos falar sobre isso rapidinho nessa análise dessa derrota do Grêmio lá no Ceará contra o Fortaleza por 1-0 e que a gente pode extrair coisas boas sim para essa reta final de campeonato e com um pingo de esperança, ainda assim um pingo de esperança para nós torcedores, que o Grêmio precisa de 7 vitórias em 14 jogos. Vamos lá, dá o like, se inscreve, ativa as notificações para poder ver mais vídeos e vamos seguir aqui porque é o seguinte, ó, o Thiago Gomes acabou montando o time num 3-5-2 ou no 3-4-1-2, como queiram, colocando o Jean-Pierre como armador e deixando na frente Alisson e Ferreirinha. Sistema defensivo com Breno, Juan, Rodrigues e Kahneman, Wanderson, Lucas Silva, Darlan e Guilherme Guedes. O jogo começou com o Fortaleza até atacando e o Grêmio tentando se achar em campo. Mas assim que o Grêmio pegava a bola, o Grêmio conseguia botar a bola no chão, trabalhava ela com verticalidade, conseguia chegar ao ataque, o Lucas Silva conseguia desarmar e armar, ajudando na construção do meio campo, e o Darlan sempre fazendo aquela função dele de dar um toque, vai para o lado, ajuda, pisa na bola, busca, faz 2-1, se apresenta para jogar, muito controlando aquele jogo, e ele com o Jean-Pierre conseguiram fazer algumas coisas, tanto que eu tenho marcado aqui que só no primeiro tempo o Grêmio tem 6 chutes a gol, só no primeiro tempo. E sabe qual que é o curioso? Que desses 6 chutes a gol, 3 foram do Alisson e 3 foram do Ferreirinha. Desculpa, 3 foram do Ferreirinha, 2 do Alisson e 1 do Lucas Silva. O do Lucas Silva foi uma construção dele saindo de trás, fazendo a tabela, indo para o lado esquerdo, o Ferreirinha larga para ele na entrada da grande área, ele bate para fora. Mas o Ferreirinha e o Alisson estavam sem força para chutar na bola. Eu não sei se era cansaço, se era falta de treinamento, mas não tinham força para bater na bola. Todos os chutes que eles deram, o goleiro dava tempo, caía lentamente e segurava a bola. Era assim, não tem explicação para não ter força de chutar a bola. A única explicação seria um cansaço extremo dos jogadores. E aí a gente pode colocar algumas situações pontuais, principalmente o Darlan, que deu essa movimentação. O Darlan fez 3 ligações para gol, fez 3 lançamentos, deixando os jogadores dentro da área, mas o Grêmio não conseguiu fazer os gols que precisava. O grande problema do Grêmio continua sendo fazer gols. Vira o segundo tempo, o jogo muito equilibrado, lá e cá, armação de muito combate no meio campo, muitos erros de passe do time do Fortaleza. Ele errou mais passe que o time do Grêmio. O Grêmio roubava, tabelava, chegava até o ataque, mas não conseguia concluir. E aí entra no segundo tempo. O Lucas Silva tinha sentido uma dor no primeiro tempo, ele sai e entrou o Sarará. Eu até achei que é o seguinte, ele ia recuar um pouco o Sarará para ficar mais postado e fazer com que os outros meias, que seria o Darlan e o Jean-Pierre voltasse para poder ajudar. Mas ele fez ao contrário, ele deixou o Jean-Pierre na frente e recuou o Wanderson. O Wanderson estava mal no primeiro tempo. Ele errou vários passes, dando oportunidade de contra-ataque para o Fortaleza. No segundo tempo, ele continuou no mesmo jeito. Ele teve um lance só que ele conseguiu criar, ir para o ataque e que ele deixou o Ferreirinha na cara do gol. O Ferreirinha bateu para fora. Fora isso, o Grêmio continuou tendo essa dificuldade, porque ele perdeu o Lucas Silva, recuou o Matheus Sarará. Aí, lá pelas tantas, ele resolve fazer a mudança no time, resolve fazer a substituição. Eu não vou nem falar do Breno, porque o Breno foi o melhor jogador em campo, com várias defesas difíceis, e ele salvou o Grêmio. No primeiro minuto do segundo tempo, ele já botou uma bola para fora numa falta muito perigosa. E aí ele faz as substituições. Ele tirou o Jean-Pierre e o Alisson e colocou o Campaz e o Everton sem bolinha. Aí, meu amigo, quando tu bota o Everton, eu fiquei preocupado. Cara, tá, ele botou o Everton porque o Alisson estava cansado. E por que ele não botou o Jonathan Robert? Que poderia ajudar na armação, com recompor do meio campo e sair no contra-ataque. Um guri.
tá voando. Por que que tinha que ser o Everton pelo lado esquerdo? E aí o detalhe, depois ele acabou acertando, né? Porque o Grêmio tomou um gol e ele precisava mudar o time. Ele precisava mudar, fazer o time ir para frente. Ele estava ensaiando uma forma de colocar o Elias para jogar e aí o Grêmio toma um gol num erro de marcação, de posicionamento do Rodrigues e do Guilherme Guedes. O Pikachu entra dentro da área, um passe com força, ele fica sozinho, só tempo de dominar, virar e bater no canto oposto do Breno. E aí ele resolve mudar o time. Aí ele tira o Guedes e o Rodrigues, volta o time para o 4-2-3-1, coloca o Elias e o Diego Souza e recuou o Everton sem bolinha para a lateral esquerda. Aí sim ele jogou bem, ele mais marcou, mais ali desarmou do que conseguiu fazer a construção. E o Diego Souza, ele trouxe o Diego Souza para o meio campo para poder ajudar na armação do jogo, botando o Elias mais centralizado, saindo também no contra-ataque. Aí o Diego Souza veio mais fazendo uma função de um volante do que um armador. E aí ele ficou meio perdido assim, mas o Grêmio teve criações. O Grêmio chegou a criar, mas não para converter em gol. Ou seja, o Grêmio continua pecando em fazer gol. Tá, Léo, mas nós temos o Diego Souza que é o artilheiro. Cara, tá faltando alguém. Tá faltando alguém não, tá faltando uma transição. E a parte boa que eu quero falar para vocês é exatamente essa. O time do Grêmio, ele trabalhou a bola no primeiro tempo, construiu, conseguiu chegar até os 20 minutos do segundo tempo, conseguiu armar jogadas contra o Fortaleza que dentro, lá naquele calor, dentro do seu estádio, com torcida, é muito difícil. A gente sabe que é difícil. O Fortaleza está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar muito bem disso. Ele está em quarto lugar. O treinador deles conseguiu dar um padrão de jogo, fazer com que o time trabalhe muito bem a bola, ataque com todos os jogadores. Para vocês terem uma ideia, o zagueiro Tite, que passou já aqui pelo Rio Grande do Sul, ele estava jogando de volante, mas ele estava atacando, marcando no campo do Grêmio e muitas vezes sendo quase que um atacante. Ele fez com que toda a equipe do time do Fortaleza trabalhasse em conjunto para todos fazerem a mesma função, em trabalhar em conjunto para poder tentar fazer o gol. Mais ou menos isso, ele fazia tipo um rodízio de posicionamento dos jogadores, e eles entenderam exatamente isso, que é o tal chamado jogo de posições, né? Mas com os jogadores posicionados e fazendo a sua troca para fazer a confusão no time adversário. E aí o Grêmio tomou o gol e aí tentou ir para o abafa no 4-2-3-1 que está acostumado. Mas a gente consegue perceber a evolução, a gente consegue perceber a transição rápida. Os jogadores jovens do Grêmio conseguiram fazer um trabalho muito melhor, fazer um 2-1. O Ferreirinha ficou um pouco mais solto para poder armar, construir, deu seus dribles, conseguiu fazer lançamento em profundidade. Ele deu uma pifada para o Everton que, em vez dele entrar para dentro da área, ele resolveu chutar. Logo já era segundo tempo, finalzinho do segundo tempo, bateu para fora sem controle nenhum, está sem ritmo de jogo. Isso tudo atrapalha. O Elias não teve oportunidade, ele tentou vir mais ajudar na marcação para poder tentar levar para dentro da área, mas não conseguiu criar por falta de um criador. E o Campaz, sem o ritmo, sem entender exatamente o que estava querendo, que o Grêmio precisava fazer, ele até construiu no primeiro lance dele, ele largou para o lado esquerdo, deixou o Ferreirinha na cara do gol, o Ferreirinha entrou para dentro da área, driblou, ele bateu, cavou um escanteio com um lance do Campaz. Mas finalizando tudo o que o time do Grêmio propôs e teve, Kahneman foi um monstro, Breno melhor em campo, mas o Jean-Pierre no primeiro tempo jogou muito bem, deixou várias vezes os jogadores na cara do gol, o Grêmio não conseguiu fazer o gol, e aí a gente consegue analisar que precisava dar um toque, um trabalho mais refinado de transição e jogadas rápidas e em vertical, e o Darlan foi o cara que conseguiu fazer isso, pisava na bola, trabalhava, ia para um lado, para o outro e conseguiu fazer exatamente isso. E o lance, para mim, crucial do jogo foi a expulsão que o juiz não deu no final do primeiro tempo, que o Darlan foi agredido, ele só deu um cartão amarelo para o jogador do Fortaleza. Fora isso, o Grêmio está afundado, está cravado, socado dentro da zona de rebaixamento, em 19º lugar, perdeu. Próximo jogo contra o Juventude, e o Grêmio precisa de 7 vitórias em 14 jogos para sair da Série B. Essa é a verdade. O Grêmio precisa sair da Série B vencendo 7 jogos em 14 rodadas. Senão, ano que vem, 2022,
na Série B. Acredito que com o Thiago Gomes o Grêmio possa dar uma evolução aí, evoluir muito mais agora com seus treinamentos para poder desenvolver e fazer com que o Grêmio saia dessa situação. Beleza? Tentei aqui trazer para vocês o que eu vi e quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês viram. Dá o like, se inscreva e ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.